Atenção, mulheres de todo o planeta! A nossa conferência Profetizando as Mulheres 2018 começa agora na Arena Carioca, através da sua inscrição. www.profetizandasmulheres.com.br. Garanta a sua vaga. Abra sua Bíblia comigo, lá em Juízes. O pastor que está em Juízes, vamos para Juízes também. Segue o líder, né? Segue o líder. Juízes capítulo 6. A servidão sobre os midianitas. Enquanto você abre a palavra, deixa eu explicar. Eu estava em reunião com as líderes de tribo lá em cima. Eu quero só dar uma direção, porque nós mudamos o formato durante a conferência. Durante todo o ano nós vamos ter as tribos de volta, ok? Mas durante esse período de conferência, nós estamos todas espalhadas em áreas diferentes de atuação. Mas acabando esse período de conferência, quando nós voltarmos ao modelo original, vamos ter aquela festa das tribos e tudo mais, e aí continua da mesma maneira, tá bom? Hoje eu estava dando uma palavra para elas sobre Abigail e os cestos. Cada uma delas é Abigail com um cesto cheio para dar. Amém? Nós temos muitas coisas no nosso cesto, nós temos a cada 5 itens da nossa lista do cesto que tem lá, depois você vai ver lá em Abigail, a ex-mulher de Nabal, né, que a gente conta como mulher de Davi, a casada com o tipo de Cristo. Nós temos muito a oferecer durante a conferência, e pós-conferência nós retomamos o nosso formato das tribos. Outro dia eu explico as tribos para vocês, já que nós estamos em novo formato, ok? A questão de adaptação, como mulheres se adaptam fácil, elas se esticam, elas conseguem dar uma madeira para a criança, mexer o carrinho da outra criança, atender o telefone, estar ouvindo a mensagem ao mesmo tempo, mexe a panela com a outra mão, tudo acontece ao mesmo tempo. E agora a gente dá conta. Fala com a sua irmã do lado assim, a gente dá conta. Pode deixar que a gente dá conta. Os meninos também podem dizer pela fé, a gente dá conta. Isso aí. Agora não dê conta de tudo, tá? O que é para ele fazer, deixa que ele dá conta. Bom? Não pega tudo para você e também não dá tudo para ele, não, senão fica injusto. Tudo para o marido. Ele que tem que fazer tudo. Ele não me isso, ele não me aquilo. Tudo é ele, né? Então também não pode. Half and half, ok? Meio a meio. E na casa também serve isso para o pai, para a mãe, para os irmãos. Dividam as tarefas, tá bom? Pega só o que é da sua conta. Aquilo que você dá conta, ok? Diz assim a palavra de Deus em Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Diga assim, um ciclo de 7 anos. Diga, ai meu Deus. Ótimo. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Para aqui, vamos parar. Presta atenção, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, abriram uma brecha, e durante 7 anos eles sofreram. O que acontecia? Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. Todo o trabalho que eles faziam não prosperava. Durante um ciclo inteiro de 7 anos. Tem pessoas que estão entrando em ciclos após de ciclos e tentam uma coisa e tentam outra vez e não dá certo, e aí decidiram fazer para si covas. Deixa eu explicar para vocês o que são essas covas. Essas covas no Oriente Médio, elas serviam de esconderijo. Você acha que cova, você fala em cova, pensa em quê? Cemitério, né? 7 palmos abaixo do chão. Não era assim. No Oriente Médio, as covas eram feitas nas montanhas. Quantos lembram quando tentaram pegar o Saddam Hussein, o Osama Bin Laden? Lembra disso? Que procuravam nas montanhas as covas. Quando você está viajando para Israel, que você vai passando em área árabe ou em áreas de conflito, você encontra covas. Na Grécia, você vai encontrar igrejas nas montanhas perto de covas, igrejas abandonadas, onde houve um avivamento antes. Você vai subindo, vai encontrando covas. E às vezes nessas covas tem igrejas. Igrejas também que não são mais utilizadas. As pessoas subiam um monte, faziam aquela cova, colocavam a igreja lá e durante muito tempo peregrinavam ou se escondiam de um ataque.
Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Aquela região de Vicente de Carvalho, por exemplo, que é uma região que eu estudei e mapeei, o Vicente de Carvalho, que era o dono daquele sítio, daquela região, daquele bairro, ele tinha covas naquela montanha toda ali. E, às vezes, alguém morria e ele enterrava lá na montanha. Isso é detalhe de batalha espiritual para outro dia, para a gente falar sobre as montanhas do Rio de Janeiro e as covas das montanhas. Então, as covas eram utilizadas historicamente para que as pessoas se escondessem, se alimentassem e que para dar tempo para os inimigos passarem. Quer um exemplo moderno disso? Quando acharam os manuscritos do Mar Morto, antes do Estado de Israel ser levantado como Estado, os beduínos estavam passeando ali naquela região do Mar Morto, e aí um garoto que era pastor de ovelhas tacou uma pedra numa região que fez pique, e a outra fez ploque. Ele achou o som diferente, foi cavar onde? Numa cova. E achou o quê? Vasos como esses que nós estávamos aqui no púlpito, cheios de manuscritos da Bíblia, gente, ó. Escondidos desde a revolta de Herodes, desde que os romanos vieram, derrubaram o templo de Herodes, até a revolta de Massada. Então, é costume do Oriente Médio ter covas nas montanhas. Então, esse povo aqui, para você compreender o que está acontecendo aqui, esse povo estava tão mal, depois desses ciclos de derrota e perseguição, que esse povo cavou para si covas nas montanhas. Como a gente parece com isso também? A gente tenta uma vez, tenta outra vez, tenta 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Nós acabamos de romper um ciclo, gente, do Ano Novo Judaico. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso é numerolatria, ou numerologia, ou judaico isso, ou cabala aquilo. Não, não é isso. Deixa eu te explicar uma coisa histórica. O tempo foi inventado por pessoas. O relógio, o tic-tac, volta para o Egito Antigo. Foram seres humanos que inventaram o tempo como a gente conhece. Um conjunto de 60 segundos que dá 1 hora, que dá 1 minuto. Então, a maneira como nós contamos o tempo através do relógio é historicamente humano. Deus não está dentro do nosso tempo. Deus está no tempo dele. Vocês estão entendendo isso? Então, tem um calendário que os judeus seguem, tem um calendário que nós seguimos, os cristãos, o calendário depois de Cristo. Tem um calendário que os muçulmanos seguem. Qual é o tempo correto? Quanto tempo tem a Terra? Quanto tempo tem meu tempo? Acabei de quebrar seus biscoitos, né? Decepcionou. Deixa eu te explicar. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. E o nome de Deus é Já. Em qualquer tempo, o nome de Deus é Já. E o nome de Deus só é Já para quem saiu do tempo e entrou na eternidade. Comecei eu com as minhas filosofagens? Não, com as minhas revelações. Isso não é filosofia. Isso é revelação da palavra para você que entrou aqui hoje. Então, o tempo de Deus para você hoje vai dar um stop nesse ciclo de 7 anos que você se encolheu, recolheu e se enfiou em covas emocionais. Eu quero dizer para você que foi o diabo que disse bu para você. Por isso que você fugiu. E você fugiu porque você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você fizer o que é certo, todavia o Senhor não remirá o seu tempo. Você precisa escolher hoje fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Se arrepender, voltar às primeiras obras, confessar os seus pecados. Esses demônios vão sair correndo da sua vida. Você vai voltar ao normal. Deus vai entrar na sua frente, vai te arrancar dessas covas. O Senhor te ungiu forte e poderoso nas batalhas. Ele que vai pelejar por você. Aleluia. Se essa palavra te serve, aplauda ao Senhor. Aí Deus vem, manda um profeta aos filhos de Israel e diz: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam.
e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. Quer dizer, ficaram com medo ainda. Aí vem o anjo e fala com Gideão, lá no versículo 12, gente. Corre para lá, no 6:12. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, malhava o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E é feito de todas as suas maravilhas, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Gente, é triste quando você está no meio de uma colheita que você não plantou. Gideão tinha uma outra visão a respeito de Deus, e ele está vendo que o tempo é mau, a estação é ruim para aqueles que desobedeceram. E ele vai malhar o trigo no lagar. Gente, está errado isso. Ninguém malha trigo no lagar. No lagar se espreme uva. Isso significa que Gideão já tinha uma estratégia, porque os midianitas não iam esperar que ele estivesse no lagar malhando trigo. Ele já era alguém à frente do seu tempo no meio da tribulação, porque ele não queria mais ser roubado. Então ele começa a fazer o quê? Malocar o trigo dele onde o inimigo não pensa que vai estar. Isso me lembra uma historinha de colégio. Posso contar? Posso contar a historinha de colégio da vovó? Ah, tem que ter uma historinha de colégio da vovó. Ok, eu tinha nascido nessa época há pouco tempo, uns 3 meses, ou talvez antes. Minha mãe estava de resguardo de mim. Eu não me lembro, eles que contam isso. Aí a minha mãe morava na casa do lado. Aquele negócio de tu casar e ficar perto da sogra, né? Minha mãe morava na casa do lado, do terreno do lado. E aí, a minha mãe sempre gostou de cultivar joia. Minha mãe sempre curtiu joia. E aí ela falou, como é que eu vou morar aqui com essas joias, meu Deus do céu? Lugar que é perigoso. Aí ela comprou uma abóbora, esvaziou a abóbora toda, botou as joias dentro. Pegou as sementes da abóbora, botou de volta na abóbora. E a melhor maneira de malocar uma coisa é na frente de todo mundo. Ela botou em cima da geladeira. Sabendo ela que era perigoso, vai vendo, vai pegando para você a estratégia, irmã. Muito útil para os nossos dias. Está em casa, meu pai saiu para trabalhar, ela de 40 dias de resguardo de mim, eu no berço, espero eu acho que estava no berço, tomara. Aí ela conta que o bandido vem correndo, o cachorro não consegue pegar, o bandido entra na casa, rouba o que tem que roubar, quando está saindo derruba a abóbora e vai-se embora, e ela diz, tchau. Quem quer roubar uma abóbora? O bandido ia roubar qualquer coisa, menos a abóbora. Aí quando meu pai chega em casa, ela diz, então, fui assaltada. E a minha joia estava na abóbora. Gente, em tempos difíceis, Deus nos dá estratégias. Quando o inimigo pensa que pegou, tu guardou foi em outro lugar. Porque aquela mente que é nascida de Deus não pode ser discernida pelo mal. A mente nascida de Deus tem estratégia contra o mal, tem coragem contra o mal, e você vai receber estratégia nesses dias, e aquilo que é seu, e o ataque que está acontecendo a você, não chegará à sua casa, porque maldição sem causa não prospera, não foi você quem pecou, não tem por que colher o mal dos outros, toda a maldição foi levada na cruz do Calvário, então você precisa dizer junto comigo, não está sobre mim essa maldição. Eu não estou em ciclo de maldição nenhuma. Eu estou no tempo de Deus. E o tempo de Deus é já. Aleluia! Oh Deus!
Pois bem, Gideão estava angustiado, e você não pode ficar angustiado que nem ele. Eu estou falando isso para você porque eu também fico angustiado. Quantas vezes eu quis me esconder debaixo da cama? Compra uma cama box para tu não ter onde entrar. Quantas vezes eu quis ficar em casa chorando? Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais conferência. Deus. Mas Deus não deixa. Até quando a gente quer perder, Deus faz a gente ganhar. Até quando a gente quer desistir, Deus empurra a gente para um lugar que a gente não esperava. Olha, você está debaixo desse ciclo. Você está debaixo dessa palavra. Você vai colher onde você não plantou. Sabe o que? Bênção. As suas gerações plantaram maldição? Não interessa. Você vai plantar bênção através do sangue de Jesus nessa noite. E você vai colher bênção. Como é que é isso? Muito legal. Gideão está resmungando. Deus manda o anjo falar com ele. Tem gente que adora um profeta. Sabe por quê? Porque não vê a palavra. O profeta ele só vem quando você não lê a palavra. Quando você não ouve Deus. Aí Deus tem que levantar o profeta. Mas tem um monte de profeta falando comigo. Então isso é sinal que você não lê a Bíblia. Entendeu? Quando o profeta vem, é porque tu não ouviu nada. Deus está falando contigo, querendo rachar sua cabeça no meio, querendo enfiar a Bíblia lá dentro. Deus já mandou o helicóptero, o barco. Sabe essa história do cara que morreu, foi para o céu, chegou lá, Deus, você não me salvou. Conhece essa história? Deus fala para o cara assim, mandei o barco. Aí você falou, não, pode ir embora o barco que Deus falou que vai me salvar. Mandei um helicóptero. Você falou para o helicóptero, não, pode ir que Deus vai me salvar, tá? Estou aqui esperando Deus me salvar no mar. Até o tubarão veio para te levar nas costas, eu não quis ir. O profeta vem quando a gente não está entendendo os sinais. Aí é necessário abrir o seu cabeção, através de um eis que eu te digo, toma teu rumo, se apruma, se não... Olha, deixa eu explicar algo sobre profecia. A profecia ela vem para exortar, consolar e edificar. São 3 pilares da profecia, tá bom? O nome da igreja é Profetizando as Nações. Então, vamos falar sobre profecia. Consolar, edificar e exortar. Se a profecia só te consolou, só falou coisa que tu queria ouvir mesmo para massagear o teu ego, não foi Deus que falou. Sai fora. Se ela só te exortou, quer dizer, te fez passar vergonha, tu ficou com a cara rachada no meio, sai fora. E se ela só te edificou para você falar, eu tinha a mesma razão disso, sai fora. A profecia tem 3 pilares. Ela conforta, consola e edifica. Logo, a profecia é a palavra. Claro que Deus usa a boca dos profetas, tá? A gente está aqui para crer nisso também. Mas o profeta é necessário quando a igreja não ouve a palavra. Entendeu? O resto é consulta. Vai vendo. E todos os midianitas e amalequitas, estou lá no 33, e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. E então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisreitas se juntaram após ele. Gente, tu não está sozinho. Deus vai te dar uma trombeta para tocar. E vai chegar reforços. Os reforços estão vindo. Você não vai ter que pelejar nessa peleja sozinho. Deus está mandando mais gente. Deus está mandando mais guerreiros. Deus está mandando mais gente corajosa. E você vai marchar no novo tempo. Nesse ciclo que se encerra de 7 anos. E começa um novo ciclo. Você não vai mais se enterrar nessas covas. Você não vai mais se esconder nas montanhas. Mas o Senhor vai te mandar um exército. E esse exército vai te fazer marchar de maneira diferenciada. Agora tem um porém. Eu tenho nervoso de gente covarde. Gente covarde é triste demais. Uma vez um amigo falou assim, eu prefiro que Deus me puxe que me empurre.
Não, me empurre que me puxe. Eu falei, eu prefiro que Deus me puxe que me empurre. Falei o contrário. Porque de covardia é um negócio... Eu não morro de covardia não, irmão. Desse mal eu não morro. Aliás, está difícil de matar, é difícil de morrer aqui. Está todo mundo proibido de morrer aqui? Lembrou disso? Que na IPAN está todo mundo proibido de morrer. A gente só vai fazer casamento e apresentar criança. Funeral não, tá? Tá proibido de morrer. Recebe! Tu não sabe por quê, vai recebendo. Precisa dizer teu nome? Recebe, entende? Abre o cabeção. No versículo 3 do capítulo 7, tem a história dos 300 homens que vencem os midianitas. No versículo 3 diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus chamou você para fazer. Não espere que o outro faça. Tem gente que simplesmente não tem coragem de fazer o que você faz. Então não reclama, vai lá e faz. Ah, mas eu estou aqui sozinho. Ninguém faz isso. Tem gente que chega para mim e fala: você tem umas coragem, Fernanda? Eu falo, eu não tenho coragem, eu só obedeci. É muito diferente, porque, deixa eu explicar para você o que eu sinto. Deus me mostra uma coisa, eu vou lá e faço. Aí quando eu fiz, alguém me diz assim: que coragem? Aí eu digo: como assim coragem? Não é coragem, é obediência. Coragem é quando você tem medo, mas mesmo assim você vai lá e faz. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é ter medo e fazer ainda assim. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para mudar. É preciso ter coragem para encarar os medos. É preciso ter coragem para dizer está errado. É preciso ter coragem para começar de novo. É preciso ter coragem. Pegar uma bandeira e começar do zero. É preciso ter coragem de romper com ciclos e ciclos e ciclos de repetição. Eu quero dizer para você, quebre a corrente hoje disso. Para! Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu tio foi assim. Eu não. Eu, porém, terei coragem de não ser assim. É coragem. A coragem tem a ver com obediência. Porque tem umas pessoas que têm umas coragem para o mal. Coragem para o mal, gente. Tem gente que tem cara de pau para a maldade. Coragem para o mal. Mas não tem coragem de se arrepender. Não tem coragem de confessar um pecado. Não tem coragem de começar do zero. Não tem coragem de dizer: fui eu. Fui eu. Fica livre logo. Diz que foi tu. Fica livre. Devolve o que roubou. Volta de onde veio. Volta para a garrafa, gênio do mal. Vai saindo. Em nome de Jesus. Quando você confessa o seu pecado, tem coragem de confessar o seu pecado, você recebe a sua bênção. Você sabe por que esses 10.000 não foram à batalha? Porque eles tinham medo, estavam em pecado. Você sabe por que tem gente que não vai para a batalha? Porque não tem coragem de enfrentar o inimigo, porque deve a ele. Tem batalhas que algumas pessoas vão dizer para você: eu não me meto nisso aí não. Isso aí eu tenho medo. Medo. Medo, medo. Já viu gente que fala assim: vai que entra em mim, né? Isso é pecado. Cheio dos pecados. O diabo não entra em quem tá em quem não está em pecado, não. O diabo corre de quem não está em pecado. Quem está em santidade, o diabo tem que correr. Quantos lembram da loura do banheiro? Gente, eu estudava na Tarsila do Amaral, ali em Irajá.
na Aníbal Porto. Essa história é horrível, né? Mas eu vou ter que contar. Eu tinha 9 anos e disseram na minha sala que tinha uma loura no banheiro. E eu ainda não tinha muita ideia de banheiro de menino, de menina não, tá? Eu entrava no banheiro que eu queria, qualquer hora. Uma vez me pegaram no banheiro, um garoto entrou e falou assim, tem uma menina no banheiro! Aí eu disse, ué, mas esse é um banheiro de menino? Fiquei olhando, eu não sabia ler direito ainda, mas com 9 anos eu já estava por dentro. No jardim de infância que eu errava a porta. E eu tinha aquele cabelo de cachambinha assim, minha mãe cortava com a cuia, era difícil saber quem eu era, tinha que ler o bolso da minha roupa. Aí eu mostrava o bolso para as pessoas, Fernanda, sou menina, gordinha só, toda socadinha, com o cabelo assim, aquele ser estranho. Seu Nélio, seu filho está aprontando. Não tem filho. Aí me disseram assim, tem uma loura no banheiro. Eu falei, o quê? E ela assusta as crianças. Aí eu falei, sério? Ela está atrás da filha dela que está morta. Eu falei, mesmo? Tem uma fantasma e uma filha morta no banheiro da escola? Isso é demônio! Eu tinha 9 anos. Aí desço eu com a turma da 3ª série, assim. Ou 2ª, não lembro bem. Era a tia Célia? Acho que era a 2ª série. E uma galerinha na hora do recreio. E aí já tinha um auditório atrás de mim, assim. Aí eu falei, em nome de Jesus! E a gente foi pro banheiro, né? As crianças, ai meu Deus! Todo mundo apavorado. Você é loura do banheiro! Aí não chama ela, não. Aí eu disse, agora! Sai em nome de Jesus! Pá! Entrei no banheiro. Abre a porta, abre a outra, abre a outra, abre a outra. Falei, galera, não tem loura nenhuma no banheiro, simbora! Tem uma hora que você tem que dar uns 5 minutos na sua casa e dizer assim, o quê? O quê? Onde é que está isso? Jesus, me mostra onde é que esconderam esse patuá maluco aí, ó. Em que vaso de planta que botaram meu nome? Entrou por onde? Por onde entrou, vai saindo. Em nome de Jesus. Porque se você ficar escondido em covas, os midianitas vão roubar todo o seu trigo, todo o seu vinho, toda a sua alegria, todo o seu dinheiro, todo o seu ministério, toda a sua audácia. Chega! Deus abre essa cova hoje e te arranca dela e te diz, eu te chamo. Você faz parte dos 10.000 que voltaram ou você vai marchar na direção daquilo que eu te chamei para fazer? Não há felicidade fora do chamado. Não há alegria fora do chamado a depressão, fora do chamado a enfermidade, fora do chamado a perseguição. Ei! Eu posso passar por dores? Não chamar? Posso. Isso pode acontecer. Posso passar perseguição? Pode, de fato pode. Mas a diferença é que você tem coragem. Eu estou achando que vocês estão metade dividido, metade aplaude, metade pensa se vai aplaudir mesmo. Mas essa é uma palavra tão poderosa que se eu fosse você, eu estava dando cambalhota. Eu estou até com calor. Sabe por quê? Porque todo desafio traz consigo um medo. E o medo, normalmente, ele vem por causa de um segredo. E o segredo, normalmente, é um pecado oculto, escondido. Quando você traz à tona aquilo que estava escondido, você faz o medo morrer de medo. Porque você não tem mais medo que as pessoas saibam aquilo que você escondia. E aí, quando você traz para a luz, o diabo não tem mais poder sobre aquilo.
E quando o diabo não tem mais poder sobre aquilo, você tem poder sobre o diabo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando com vocês aqui, não. Você está com medo hoje, né? Tem gente com sono, dormindo no meio dessa mensagem. Eu estou vendo daqui. Tem gente dormindo, eu entendo o seu cansaço. O almoço foi power. O domingo é o domingo do descanso. Por isso você veio nas 5, porque às 7 você quer descansar. Eu compreendo o seu cansaço. Mas você veio aqui nessa noite para você entender que existe um chofar sendo tocado, uma batalha sendo travada e um ciclo de maldição para ser quebrado. Ou você está dentro, ou você está fora. Precisa escolher se vai correr ou se vai marchar. Você veio aqui hoje e disse, olha, eu estive escondido, eu estive mal, eu estive triste. Me falaram dos fantasmas, me falaram das maldades, me falaram como pode ser difícil, me falaram, tomaram tudo que era meu, sabe? Foi uma injustiça, eu não merecia isso, mas Deus te chama para parar de fazer um complaint, sabe? Parar de reclamar e começar a andar. Quando você começar a se mover e a andar por fé, as coisas vão começar a acontecer. E os que têm que andar com você vão andar, e os que têm que desistir vão desistir. Aí depois o Gideão mata os midianitas. Aí depois ele vai continuar a guerra em Juízes. Lê tudo depois. Você vai entender que Gideão foi chamado para uma grande obra. E ele não podia dar mole para voltar para a sua antiga depressão. Fica de pé no seu lugar.